Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Mães Ajudando Mães. Esse canal foi criado com o objetivo de ajudar famílias que estão passando pela depressão de seus filhos. Eu sei que existem muitos canais nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, que falam sobre depressão, mas a maioria deles é feita por médicos que conhecem muito a teoria da depressão, conhecem muito sobre tratamento de depressão, mas não conhecem o que é o dia a dia de conviver com o depressivo dentro de casa. Não conhece o que é cuidar dele, o que é ver uma pessoa que você ama mais que tudo nesse mundo sofrendo com essa doença tão terrível. Hoje eu tô aqui para poder falar sobre o que você deve fazer a partir do momento que você percebe que seu filho precisa de ajuda, você tem o diagnóstico da depressão, ou você viu o meu primeiro vídeo, identificou uma série de fatores que talvez estejam relacionados com a vida do seu filho e não. A primeira coisa que você deve fazer é procurar um psicólogo, ou uma psicóloga, ou um terapeuta. O seu filho precisa de ajuda. A dor que ele está sentindo é real e ele não vai conseguir se livrar dessa dor sozinho. Com o psicólogo, você vai conseguir saber qual é a gravidade da doença. Se ela está no começo, se ela está no meio, se ela já está avançada. Seu filho conseguirá se abrir com o psicólogo para saber se ele já teve algum pensamento de suicídio. Os médicos conseguem identificar que se o seu filho pensa ou não nessa saída tão grave. O importante é deixar claro que o terapeuta, ele talvez não seja o primeiro terapeuta que você conheça que resolve o problema do seu filho, mas esse primeiro terapeuta vai ser fundamental para identificar a gravidade da doença. Então esse é o primeiro ponto. Então leve seu filho ao psicólogo, ao terapeuta o mais rápido possível. Com a ida ao psicólogo, ele vai poder te dizer se há necessidade ou não do seu filho procurar um psiquiatra. O psiquiatra, ele vai entrar com a medicação, muitas vezes. Porque se o psicólogo já percebeu que seu filho precisa de psiquiatra, então, normalmente nesses casos, há necessidade de medicação. A medicação, ela é importante, por quê? Porque a medicação faz com que seu filho ganhe qualidade de vida e tenha tempo para esperar o tratamento com o psicólogo, com o terapeuta fazer efeito. Então, são duas coisas que vão caminhar juntas. Com qualidade de vida, seu filho vai ficar mais feliz, mas não vai estar curado, isso é importante, mas ele vai estar mais feliz, vai estar sofrendo menos, o que é mais importante ainda, e você vai ter condições de conseguir continuar com o tratamento com o terapeuta. Os ansiolíticos que seu médico vai passar são fundamentais para a cura do seu filho. Mas é lógico que eles são remédios fortíssimos. E ver um jovem tomar remédio tão forte assusta. Eu me assustei bastante. Minha filha chegou a tomar 5 remédios por dia. Por isso que é importante. Primeiro, leia a bula. Eu sei que a bula de antidepressivo é assustadora, mas você precisa ter certeza do que seu filho está tomando e quais as reações que você deve esperar. O médico vai te explicar uma série de coisas, mas você precisa entender qual é o comportamento que seu filho deve ter tomando aquele remédio. Não espere que seu filho mude de um dia para a noite. Não é como um analgésico, ele vai demorar para fazer efeito. Explique isso com muito cuidado para o seu filho, para ele entender que o remédio que ele está tomando, sim, vai ajudar, mas para ele também entender que vai demorar um tempo, é um processo. A cura da depressão pode demorar até 2 anos ou mais. Tudo vai depender do empenho do seu filho, sim, que uma parte é ele poder aceitar o terapeuta, aceitar as medicações, vai depender da família inteira estar trabalhando junta para essa cura e vai depender da qualidade dos médicos. Nem todo psicólogo está preparado para lidar com um depressivo. Alguns psicólogos são mais especialistas em outras áreas. Nem todo psiquiatra sabe lidar com jovens. Lidar com um jovem é mais complicado do que com um adulto. Ele tem mais dificuldade de se expressar. Ele sente coisas que os adultos não sentem. A minha filha tinha dificuldade para ir na escola. O primeiro psiquiatra que eu levei não entendeu isso, achou que era frescura dela. E não era. Somente o segundo psiquiatra entendeu, compreendeu, aceitou a dor, aceitou como verdade o que minha filha estava dizendo e conseguiu dar esperança para minha filha. Então, os médicos, tanto o terapeuta quanto o psiquiatra, precisam dar esperança para o seu filho. O quarto item é uso de drogas. Eu sei, seu filho nunca deve ter pensado nisso na vida, seu filho sempre foi muito tranquilo, ele nunca te deu trabalho e por isso você nem faz ideia que seu filho possa usar droga e você vai negar isso até a morte. Eu fiz isso com a minha filha e eu estava totalmente errada. Por quê? Porque você precisa entender que seu filho depressivo não é o seu filho que você está acostumada.
não é aquela criança que você conhecia até ontem. Ele se tornou um novo jovem, o jovem que nem ele reconhece, muito menos você. Então a possibilidade do seu filho usar drogas é real. Por favor, não descarte essa possibilidade. Da mesma maneira que as drogas, o uso de bebidas alcoólicas. Tudo que tira seu filho da realidade ou faz ele parar de pensar na dor que ele está sentindo, ele vai buscar. Acredite, ele vai buscar. Então, e se ele não tem em casa, porque você não costuma beber, ele não tem exemplo em casa, é impressionante. Depressivo atrai depressivo. Usuário de droga atrai usuário de droga. Usuário de bebida alcoólica atrai usuário de bebida alcoólica. Então, seu filho vai ter por perto, sem fazer esforço nenhum, porque é uma coisa, parece que o universo atrai para ele isso, ele vai ter por perto pessoas que vão fornecer bebida alcoólica para ele, mesmo que ele seja menor de idade. Então fique atento com os relacionamentos dos seus filhos, porque esses relacionamentos podem estar prejudicando o tratamento dele, prejudicando de uma maneira muito grave. É por isso que eu digo que as amizades do depressivo tem que ser mais um ponto de muita. Não descarte a possibilidade de seu filho estar escolhendo mal os amigos, porque até então ele escolhia bem porque ele não estava doente. Agora ele é um novo jovem e ele vai estar buscando pessoas que o entendam. E essas pessoas que o entenderão não necessariamente vão ajudá-lo a sair do problema. Um assunto muito grave que precisa ser falado também é a automutilação. É uma coisa surreal, inimaginável. A primeira vez que eu vi o braço da minha filha machucado, eu não quis acreditar que aquilo estava acontecendo, mas realmente aconteceu. O jovem, sim, pode começar a se machucar. É uma maneira que ele encontra de tirar a atenção da dor que ele tem no peito. Muitas vezes eu escutei minha filha dizer que ela achava que merecia aquele sofrimento. É totalmente fora do real. Mas você tem que entender que seu filho não está no momento normal. Ele não é o jovem que você conhecia. Isso eu tenho que dizer várias vezes, porque você tem que entender que você não pode achar que você conhece seu filho. Porque na hora que você acha que você conhece seu filho, você comete erros no tratamento dele e no cuidado com ele. Depressivo mente. Seu filho vai começar a mentir para você, coisa que ele não fazia antes. Ele vai mentir que ele tá bem, ele vai mentir que tá tudo bem, ele vai mentir que ele tá se sentindo melhor. Primeiro porque ele quer te acalmar, eu acredito que sim. Ele não quer mais te preocupar porque ele vai te ver arrasada. Mas também porque ele quer muitas vezes conseguir sair de casa para fazer coisas que você não aprova. Muito cuidado. Outra coisa que eu não tenho como terminar esse vídeo sem falar é sobre as tentativas de suicídio. Infelizmente, eu tenho sido informada quase que semanalmente de algum jovem que tentou contra a própria vida. Isso me entristece e me deixa muito brava. Esses jovens não merecem passar por isso. Eu sei que o seu filho tentar contra a própria vida parece uma coisa totalmente fora da realidade. É um absurdo, como eu tenho certeza que cada um dos pais que está passando por isso também concorda comigo. É um absurdo. A minha filha fez isso 3 vezes. Se você me perguntasse antes dela ter depressão, quando ela tinha 14 anos, se um dia eu podia imaginar que a minha filha faria isso, eu acho que eu diria que não. Da mesma maneira que eu diria que não, ela nunca vai usar drogas, que eu também diria que não, ela nunca vai beber tanta bebida alcoólica a ponto de dar perda total, como dizem os jovens. Mas ela fez tudo isso. Por quê? Porque ela estava doente e ela precisava de ajuda. E eu demorei para entender que ela precisava de ajuda. E quando ela precisou de ajuda, nem sempre eu soube dar a ajuda que precisava. Por quê? Porque ninguém me dizia o que fazer. Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabe o que fazer. Eu não tô aqui para dizer que eu sou a dona da razão. Eu não sou a dona da razão. O que eu sei, muitas vezes eu aprendi errando. Então eu tô aqui para gerar esse alerta nos pais para que eles não cometam os erros que eu cometi. Eu nunca imaginei que a minha filha ia machucar o próprio corpo. Eu nunca imaginei que a minha filha pudesse pensar em tirar a própria vida. E nunca imaginei que a minha filha pudesse ser tão infeliz e estar sofrendo tanto que isso se tornou uma realidade viável na mente dela. Então, você que é pai, que seu filho não está bem, está com depressão, está tendo crise de ansiedade, não descarte essa possibilidade. Ela é real, infelizmente. Você nunca pode imaginar quando isso vai acontecer. Por isso que é muito importante você repensar os médicos se você perceber que seu filho não está melhorando. Questionar muito o terapeuta e o psiquiatra.
Você tem que ter certeza que, mesmo que com passos lentos, porque a depressão não se cura rapidamente, seu filho está melhorando. Ele está cada vez mais longe de uma tentativa de suicídio. Isso que é o mais importante. A mãe está aqui para gerar vídeos de alertas para vocês, para ajudar as famílias que estejam passando por isso. Eu tenho também um Instagram, Mães Ajudando Mães, com o mesmo nome. Lá você consegue me procurar pelo direct. Eu converso com famílias, com mães, para tentar ajudar da melhor maneira possível. Indicando os médicos que trataram a minha filha, indicando as coisas que eu fiz que deram certo, dando os alertas do que deu errado e ouvindo você, mãe, que precisa desabafar, porque eu sei que é muito difícil esse fardo, é muito difícil mesmo. Então contem comigo, esse canal tá aqui para isso, ok? Espero poder ter ajudado. O intuito desses vídeos realmente é poder passar um pouco do meu conhecimento para as outras famílias.